O caminho, a verdade e a vida eterna. As três perguntas que a humanidade faz de forma até mesmo, às vezes, angustiante. Em alguns casos, na hora da partida para a eternidade. Qual o caminho que eu vou seguir? Quem está falando ou quem falou a verdade? E como conquistar a vida eterna? Nosso Salvador amado, Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estava conversando há pouco com o irmão sobre essas divergências dos nomes, né, em hebraico. Antes de darmos prosseguimento aqui, eu disse para ele o seguinte, olha, nosso Salvador amado, lá no Evangelho de Yahushua, né, o Evangelho lá do grego, né, traduzido para Evangelho de João, porque você negar o nome João seria você negar todos os nomes de João que existem hoje no mundo, né? Mesmo assim, Mateus, né? Cara, quantos Mateus existem no mundo, né? Agora, é óbvio que a origem dos nomes próprios não continha essas adulterações. Tudo bem. Mas o nosso Salvador amado nos ensina pelo seu Espírito, já notaram, coisas tão profundas que não sabemos às vezes. Está lá no profeta Jeremias, né? 33:3, invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas eu estava conversando com esses irmãos sobre o seguinte, as pessoas têm muitas dúvidas às vezes em relação ao nome verdadeiro do nosso Salvador amado. Veja que lição preciosa ele nos deixou, incomparável, que só aprendemos pelo Espírito da Verdade. Antes de darmos prosseguimento ao tema propriamente dito, o caminho, a verdade e a vida, vejam o que ele disse lá no Evangelho de João, né? Yahushua, né? Capítulo 15, no versículo... Vamos ver aqui o versículo... Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu farei. É o capítulo 14, vamos voltar aqui um pouco. É isso mesmo. Capítulo 14. No versículo 12, esse quando você prega, você não tem que ficar afobado, afoito. Você está na dependência do Espírito da Verdade, é isso que ele vai fazendo você, ele fará lembrar todas as coisas que está escrito. 14:12, antes de entrarmos no tema propriamente dito. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E aqui a preposição em mim, está nele intrinsecamente ligado, não com. Tornou-se um adágio aí muito conhecido, vai com Deus, né, entre aspas. O crente não vai com, ele vai em verdadeiro Espírito Altíssimo. Agora veja o seguinte, e tudo quanto pedis em meu nome, e aqui ele não colocou em meu nome com caracteres em hebraico à frente da expressão. Tudo aquilo que pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E versículo 14, se pedires alguma coisa em meu nome, sem, né? Podíamos até colocar aí, entre parênteses, em meu nome, sem os caracteres em hebraico, para Yahushua, ou essas outras propostas que estão por aí, algumas até totalmente fora da realidade. Então, quando nós nos dirigimos a ele, invocamos o seu nome, o hebraico não é a coisa principal, ele é o destaque. Qual é o mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? Está lá,
em Menehu, Matityahu, traduzido aí para Mateus. Pergunta aqui, qual é o mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? Né? O altar que santifica, o mais importante não é o hebraico, é ele o nome dele. É importante, mas não é o mais importante. Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Está vendo? São colocações espirituais que a gente aprende pelo Espírito da Verdade. Mas vamos prosseguir aqui dentro do tema e ainda com um pequeno destaque ao que já foi dito. Em teu nome, Salvador amado, eu estou orando agora a favor da minha família. Em teu nome estou expulsando tudo aquilo que não é teu em nossas vidas. Em teu nome eu coloco as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em teu nome, sem necessariamente expressar-se em hebraico, em teu nome. E não tem a mínima dúvida que ele atende, não tem a mínima dúvida que ele recebe a nossa oração. Se você entender isso, você vai ficar tranquilão, sossegado, tranquilo, né? Mas vamos prosseguir aqui dentro do tema o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho que eu devo seguir? Perguntam muitos. Ainda que não façam esta pergunta de maneira pública, muitos fazem às vezes no íntimo, no seu coração, até mesmo lá no leito da sua, né? Quando estão aí, ainda antes de dormir, no leito do descanso ali, outros no leito dos dias finais, dos instantes finais, ou caminho. Que a Bíblia, a própria palavra diz que há caminho se ao homem parece direito, né? Mas os seus finais dão um caminho de morte. Não é isso mesmo? Depois nós vamos falar ainda sobre Isaías, capítulo 33 também. Há caminhos que ao homem parece direito, mas os seus finais são caminhos de morte. Onde que está escrito? Vamos achar aqui? Através do Google. Ó, há caminhos que ao homem parece direitos. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem, ao ser humano, parecem ser direito, mas o fim deles conduz à morte. Provérbios 14, 12. Deixa eu ver? Então, qual o caminho que eu vou seguir? Isaías capítulo 33, é isso mesmo? Vamos ver. Fala também sobre o desvio deste caminho, e a indagação de muitos, né? E no auge daquela dúvida, daquele desespero, ele responde, né? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Vamos lá novamente ao Google, né? Ó, eu estou com isso querendo ensinar a você uma maneira muito prática de identificar textos das Escrituras através do Google aí, ou browser de sua preferência, né? Porque o Google tem um estoque maior. Entendeu? Então vamos lá. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, aqui já deve sugerir, você quer ver? Vamos ver. Se eu escrevi muito mal, desviares. Aí você corrigia ou para a esquerda, tá vendo? Para a direita ou para a esquerda, vamos ver. Tem muitas pessoas que colocam o texto, mas não fazem menção no capítulo. Aqui está muito, tá vendo? Quando te desviares e tal. Vamos ver se ele identificou aqui com o texto. Usa o texto da Bíblia, mas não tem coragem de citar a referência. Mas nós vamos aqui
insistir nesta... Quando te desviares para a direita, para a esquerda, vamos completar o versículo. Às vezes precisa mais alguma coisa para sugerir. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. Vamos ver se eu conseguir. Interessante, várias citações aqui do texto, mas ele já não coloca quando te desviares para a direita ou para a esquerda. Tá vendo? Vamos ver aqui. Talvez até os teus ouvidos ouvirão atrás de ti. Eu não tenho dúvida que existe, né? Então o texto, atrás de ti, você corrige aqui o que você colocou porventura uma palavra. Só um instante, por favor, dizendo: você não vai perder tudo o que você fez. Este, tá vendo? Os teus ouvidos dizem uma palavra: este é o caminho. E é maior o texto: andai nele sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não há várias citações no texto aqui mas não tem uma... É Isaías 30, 21. Aqui aparece agora, 30, 21, tá vendo? Que pessoas que colocam... Hoje mesmo eu peguei um cartão de alguém que deu o cartão com o versículo Isaías 43, 13. Agindo eu, quem impedirá? É isso mesmo, 43, 13? Mas ele não citou o texto lá, né? 43, 13. A parte B, ainda antes que houvesse dia, eu sou ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Então, 30, 21 de Isaías fala: este é o caminho, andai, dentro do tema que nós estamos tratando, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Não existe vários caminhos, né? Conforme já foi falado, há caminhos que ao momento até parecem direito, mas seu final é caminho de morte, morte eterna. Quem está falando a verdade? Importante notarmos que não existe a verdade das verdades. Ele é a verdade absoluta, nosso Salvador amado. E, consequentemente, a vida eterna na sua partida para a eternidade, naqueles instantes finais. Ele pode até ser arrebatado, né, como foi Enoque, o sétimo depois de Adão, ser trasladado para não ver a morte, viver 120 anos, que é a promessa lá de Bereshit 6:3, né? Os dias do homem serão 120 anos. Mas, na hora da partida para a eternidade, todos nós não vamos ficar aqui eternamente. Depois que formos arrebatados, depois que tivermos o corpo glorificado, aí vamos viver eternamente, né? Desfrutando a princípio do milênio e depois por toda a eternidade. Bem, a verdade não é um sistema religioso, não é uma denominação, modo de vida. A verdade é o próprio Salvador amado. Eu sou o caminho, a verdade, consequentemente, a vida. Na hora da sua partida, portanto, para a eternidade, esse versículo responde a todos os anseios da sua alma, da tua alma. Não tenha a mínima dúvida. Porque muitas pessoas se perdem nesse meio emaranhado de tanta seita, de tanta religião, de tantos nomes hebraicos, cada um dizendo de um jeito. Aí aparece um grupo desigrejados, né? Aí vem o outro lá, tá? É uma verdadeira, nesses últimos dias, uma verdadeira confusão. Entre aspas, né? Porque os filhos do Altíssimo
Não se deixe enganar. Se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Olha essa partícula condicional, se fosse possível. Então você que tem o Espírito da Verdade, fique tranquilo. Tem um texto também muito didático que nos ajuda a entender mais sobre essa calma, essa segurança. E a Ushua diz, quando você for levado à presença de governadores e reis por minha causa, não se preocupe com o que você vai dizer. Naquela hora, o Espírito Santo dará a palavra. E uma palavra que ninguém poderá resistir. Já notaram? Quando ele fala o Espírito Santo, Kadosh, o Santo, o Puro, o Ruha, ou Oshua, o hebraico bíblico, o Ruha Shear Kodesh, o Espírito da Verdade, o Espírito do Eu Sou. Várias expressões que a gente usa em relação ao Espírito Santo, ao Kadosh, o Santo, o Puro. Fica mais esse registro aí para suas considerações, e que será ampliada, né? A palavra, quando ela é dirigida pelo Espírito da Verdade, 55:11, é isso mesmo, vamos ver aqui, prosperará naquilo para que foi designado. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Então esse tema você deve continuar estudando, pesquisando, anotando, o caminho, a verdade e a vida. Shalom de Yahushua, porque sem ele não existe shalom, coisíssima alguma, né? Agora nós vamos tomar um delicioso café, está servido, e até outra oportunidade estaremos de volta, se assim o Espírito da Verdade o permitir.